Vamos para a análise dos pressupostos da ADPF. Bom, quais são os pressupostos? Né? O que deve estar presente ali naquele caso concreto, naquele caso específico, para que seja cabível uma ADPF? Primeiro, deve ter uma violação a um preceito fundamental da Constituição, né? Porque o preceito fundamental é o paradigma de controle. Então tem que ter uma violação a esse paradigma de controle, que é o preceito fundamental. Segundo, a violação, né, o que viola a Constituição, o que viola o preceito fundamental, deve ser decorrente de um ato do poder público. Tá? E esse ato, como a gente viu, pode ser um ato normativo, pode ser um ato administrativo, pode ser um ato judicial, pode ser até uma omissão do poder público, certo? Terceiro, deve ser preenchido o requisito da subsidiariedade. Tá? Ou seja, não pode haver outro meio eficaz para sanar a lesão àquele preceito fundamental. A gente vai estudar melhor subsidiariedade no próximo slide aqui da aula. Mas, basicamente, o que é um outro meio eficaz? É um meio que tem a mesma amplitude, mesma efetividade, mesma imediaticidade. Ou seja, é aquele meio que consegue resolver aquele problema tão rápido quanto uma ADPF, de forma tão ampla, com tanto alcance quanto uma ADPF, e de forma tão efetiva, né, de forma que resolva realmente o problema, tanto quanto uma ADPF. Tá? Isso aqui é um outro meio eficaz. Então, se houver outro meio com a mesma eficácia da ADPF, não tem que ser mais eficaz, não. Tem que ter a mesma eficácia, já não cabe a ADPF. Beleza? E também, no caso de uma ADPF incidental, o pressuposto, a gente já viu também, é a existência de uma lide, né, de um processo que esteja tramitando perante o Poder Judiciário. Né? Lide é uma disputa, né, entre duas partes, então um processo subjetivo. Então esses são os pressupostos da ADPF, a gente já tinha visto eles, mas aqui a gente viu esquematizado. Tá? E quanto à subsidiariedade da ADPF? A subsidiariedade da ADPF está prevista lá no artigo 4º da lei da ADPF. O artigo 4º da lei 9882 de 99, que eu estou colocando na tela. Olha o que esse dispositivo fala, artigo 4º, parágrafo 1º da lei 9882. Não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. E aí a gente entra em um debate aqui. Esse debate é o seguinte: o que que grupos, que espécies, que tipos de instrumentos processuais a gente tem que levar em consideração para aferir, no caso concreto, a subsidiariedade da ADPF, para verificar se foi atendida a subsidiariedade da ADPF. Basicamente, a pergunta é o seguinte: para que esteja atendida a subsidiariedade da ADPF, a gente vai fazer uma comparação da ADPF só com outros processos, outras ações de controle concentrado abstrato, ou seja, vai comparar a ADPF com a ADI, ADC, ADO, ou vai fazer uma comparação com todos os outros instrumentos processuais que existem no ordenamento jurídico. Então, basicamente, a pergunta é: para caber a ADPF, é necessário que apenas não caiba alguma outra ação de controle concentrado? Ou para caber a ADPF é necessário que não caiba, além de não caber alguma outra ação de controle concentrado, também não caiba nenhum outro instrumento processual que tenha a mesma eficácia da ADPF? Essa é a grande questão. Tá? E assim, basicamente, o que acontece é o seguinte: se couber alguma outra ação de controle concentrado, essa outra ação vai ter a mesma eficácia da ADPF. Tá? Vai resolver o problema com a mesma efetividade, mesma amplitude, mesma imediaticidade. Tá? Porque é tudo ação de controle concentrado abstrato julgado pelo STF, tendo como paradigma a Constituição Federal. Ponto. Agora, se não couber nenhuma ação de controle concentrado, aí é que a coisa complica um pouco mais. Por quê? Porque daí a gente tem que avaliar com mais calma os efeitos do cabimento de outros instrumentos processuais em cada caso concreto. Por exemplo, não cabe ADI, não cabe ADC, não cabe ADO, mas cabe um mandado de segurança. Será que o mandado de segurança é suficiente para resolver o problema? Aí você vai ter que avaliar caso a caso.
Então, assim, não cabe nenhuma ação de controle concentrado, mas cabe um recurso extraordinário. Será que o recurso extraordinário resolve o problema? Será que uma reclamação aqui, nesse caso, resolve um problema? Então, é uma análise que é feita caso a caso. E aí, só que a gente consegue, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a gente consegue ver qual é o posicionamento dele sobre a verificação do atendimento do requisito da subsidiariedade. Tá? E aí, todo esse debate que eu acabei de mencionar para vocês, ele pode ser resumido nesse embate aqui entre essas duas teorias. Nós temos, de um lado, a teoria da equivalência dos processos e temos, de um lado, a equivalência dos resultados. Pela teoria da equivalência dos processos, para a gente dizer se foi atendida ou não a subsidiariedade, a gente vai verificar apenas se cabe ou não alguma outra ação de controle concentrado abstrato. Então, se não couber uma ação de controle concentrado abstrato, vai caber a ADPF. Por quê? Essa teoria só analisa os processos que são equivalentes à ADPF. Então, são só as ações de controle concentrado abstrato. Agora, pela teoria da equivalência dos resultados, para a gente verificar o preenchimento ou não do requisito da subsidiariedade, a gente não vai analisar simplesmente apenas os instrumentos processuais que sejam de natureza equivalente à da ADPF. Não. A gente vai ter que analisar, no caso concreto, os instrumentos processuais em tese cabíveis para ver se eles têm um resultado semelhante, equivalente ao resultado da ADPF. O que importa aqui, então, para essa teoria, não é a natureza do outro instrumento processual cabível naquele caso concreto, mas sim o resultado que ele pode gerar naquele caso concreto. Pouco importa se é uma ação autônoma de impugnação, se é um recurso, se é uma reclamação, pouco importa. Tem que ser um instrumento que tenha o mesmo efeito, naquele caso, do ajuizamento de uma ADPF. E o STF ele vem já há algum tempo adotando a teoria da equivalência dos resultados. Porque ele sempre fala que, para a gente verificar o cabimento ou não de uma ADPF, a gente tem que ver todos os outros instrumentos processuais que existem no ordenamento jurídico e analisar se algum deles resolve ou não o caso. Se nenhum deles resolver o caso, aí cabe a ADPF. Mas se algum deles resolver a situação, seja esse instrumento processual uma ação de controle concentrado ou não, se algum deles resolver a situação, não vai caber a ADPF. Tá? Então, olha só, tem um exemplo aqui. Olha esse precedente aí na ADPF 2 de 61. Vou jogar na tela aqui para a gente ler junto. Olha só o que ele fala. O cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação ab início da inutilidade desses meios para a preservação do preceito. Tá aqui. Precedente do plenário do Supremo de 2018. Depois desse, houve outros precedentes falando a mesma coisa, tá, pessoal? E aqui, percebam o seguinte, para a gente verificar se existe ou não outro meio tão eficaz quanto a ADPF, a gente tem duas maneiras de fazer isso. Primeiro, ou a gente tenta, a gente ajuiza cada um deles, um depois do outro, até resolver o problema. Então a gente ajuizou tudo, nenhum resolveu, aí a gente recorre à ADPF. Outra solução é não ajuizar todos eles, não ter esse trabalho todo, e ajuizar uma ADPF de imediato e abrir uma preliminar lá de subsidiariedade, explicando por que nenhum dos outros instrumentos processuais resolvem aquele problema. Na prática mesmo, no dia a dia, quando alguém ajuiza uma ADPF, muitas vezes não tem uma preliminar de subsidiariedade da ADPF tão boa, tá? Até porque é muito trabalhoso você fazer uma argumentação dessa para demonstrar de verdade que nenhum outro processo consegue resolver o problema. É difícil. Mas, em tese, é assim que se faz, tá bom?